Bom dia a todos. Realmente o assunto está fervendo quando nós falamos em proteção de dados. Inclusive, você citou das lives, quero convidar o pessoal. Hoje eu tenho uma live às 13 horas com uma psicóloga, para trazer aí o ponto de vista psicológico e emocional, o que é que está acontecendo e o que esperar e como gerenciar também ou tentar entender esse momento tão complexo. Inclusive, com relação à proteção de dados, que tem algumas consequências psicológicas muito relevantes. Piccoli, os meus cumprimentos para ti. É fantástico o evento que você está organizando, a Enastic, e esse formato vitorioso. Muito bem, proteção ou desproteção de dados. Coincidentemente, hoje, nós teremos, daqui a pouquinho, no Senado, a votação de um projeto, e no finalzinho dele, aquele grande projeto que vai alterar várias questões, locatícias, prescrição, etc., projeto que vai trazer alguns ajustes em função do contexto atual do coronavírus, mas lá no finalzinho, este projeto, ele propõe a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu vou começar, Piccoli, falando disso porque o assunto é bem pontual. E aí vem uma discussão muito interessante, que inclusive neste projeto, ao que tudo indica será aprovado, a LGPD entraria em vigor em janeiro, e as sanções previstas, né, como competência da autoridade, ou da futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados, só começariam a ser implementadas em agosto, ou próximo disso. Qual é o que justifica, né, no cenário atual, esta discussão proteção de dados, que eu até brinquei e falei da desproteção de dados, que é inclusive algo que a gente discute todos os dias, lá nas minhas redes todas, @RenatoOpsBloom, Instagram, Twitter, etc. Hoje vai ter mais, como eu adiantei, é um assunto permanente. Hoje nós tivemos uma mudança abrupta no nosso dia a dia. Então hoje estou aqui conversando com vocês, fazendo um seminário exclusivamente remoto. Nós estamos trabalhando de forma remota, algumas empresas, no meu caso, nós já fazíamos isso, alguns tribunais também, mas o ponto é que hoje quase todo mundo que pode está trabalhando de forma online, de forma remota. O simples fato de nós mudarmos abruptamente esse tipo de acesso, o tipo de trabalho, nós já temos aí uma série de consequências que impactam diretamente na proteção de dados pessoais. Um pequeno exemplo, serve tanto para o âmbito corporativo, mas também para o âmbito do público. Então, quando eu dou a estrutura, ou eu mudo o regulamento, a forma de trabalho. Então, a partir de amanhã, não se trabalha mais fisicamente no tribunal ou na empresa. Você fará o acesso da sua casa, seja pelo seu equipamento, seja pelo equipamento cedido, emprestado, ou enfim, até muitas vezes dado pela companhia. Então, nós já começamos a mudar as circunstâncias desse acesso. Se for equipamento da pessoa, é um equipamento caseiro que normalmente serve para acesso das pessoas da casa, da família. Isso já traz uma camada de risco maior. Os aplicativos que são utilizados, os softwares, normalmente nesse tipo de desktop, muitas vezes são softwares de lazer, tem muito joguinho, muita coisa de diversão, etc., que trazem também vulnerabilidades. A conexão, normalmente, deve ser feita via Virtual Private Network, a famosa VPN, também deverá ser implementada pela companhia. Cuidado com alguns serviços, né? Não são todos que merecem a confiança. Lembrando que a VPN, ela tunela, ela cria um canal especial e tem, em tese, alguém ali por trás que pode acessar essa comunicação, esse conteúdo. Nós temos também que regulamentar o horário de trabalho. Temos que ajudar, trazendo aí condições físicas agradáveis para que a pessoa possa trabalhar com maior conforto, produtividade. Tem a questão da administração das pessoas que estão naquele ambiente familiar. E é claro, tem até situações cômicas que a gente vê no nosso dia a dia, que envolvem o dia a dia das pessoas que têm dificuldade de fazer esse acesso, muitas vezes até de colocar o microfone no mudo, né? E passa o cachorro, é uma criança que chora, é alguém que grita, e isso devagarinho a gente vai se ajustando, as coisas vão se ajeitando. Mas nessa relação, então, funcionário público, tribunal, por exemplo, ou entidade pública, funcionário, empresa privada. Esses controles, esses acessos, eles, de certa forma, envolvem dados pessoais. E esses dados pessoais, se a LGPD estivesse em vigor, nós já teríamos um certo amparo, seja pela utilização da base legal da existência de uma norma que obrigue a isso,
seja em algumas circunstâncias envolvendo a própria relação contratual. Chama atenção para os dados sensíveis, e aqui eu vou entrar numa outra questão, que é hoje, aliás, uma questão que está muito, muito importante. O uso de dados para geolocalização, para identificação de áreas de aglomeração e também para eventual vinculação de dados de pessoas que sejam portadoras do coronavírus e que estejam em deslocamento, versus a proteção da sociedade como um todo. E nós estaríamos falando já dos dados sensíveis, dos dados que estariam identificando uma pessoa. E eu gosto de dizer, se a LGPD estivesse em vigor, e por que eu gosto de dizer isso? Vamos partir do princípio que ela já está em vigor, porque os princípios que constam na LGPD são princípios que justificam e que dão proteção de dados. Então, por que não seguir aquilo que foi pensado, que foi aprovado, e decorre da GDPR europeia, né? Estamos falando em mais de 50 anos de histórico em proteção de dados. Isso vai demonstrar e vai trazer diligência, vai trazer um norte muito importante, seja para a companhia, seja para o tribunal ou para qualquer entidade pública. E nesse momento, alguns comentários, né? Muita gente pergunta, esses dados podem ser utilizados? O que está acontecendo? Qual que é o cenário mundial? Então, onde é que isso começou? Essa utilização começou na China de uma forma diferente, em função do regime, né, ditatorial, comunista. Então, lá, realmente, nesse ponto, esse tipo de monitoramento ele é muito eficaz, porque ele é mandatório, ele é obrigado, o governo tem muitos dados, você não tem uma regulamentação que proteja o indivíduo. Mas, saindo da China, que é só para contextualizar historicamente esta evolução, Israel, Alemanha e França começaram a usar. Israel, quando começou a fazer o casamento dos dados de infectados com a localização, o governo de Israel sofreu uma ação judicial e o Tribunal Israelense Superior determinou a adoção de algumas medidas protetivas com relação à proteção de dados daquela pessoa. Aqui no Brasil, nós temos alguns exemplos. Rio de Janeiro, Recife, Marília, no interior de São Paulo, por exemplo, e outras cidades começando a usar esses dados de geolocalização. E aí eu faço a separação. Primeiro, dados anonimizados de deslocamento ou aglomeração de pessoas não identificadas. Dado anonimizado é aquele que você não consegue identificar a pessoa a partir de um recurso tecnológico. Portanto, o dado anonimizado ele não está dentro da LGPD ou da proteção do dado em si, porque eu não consigo saber quem é. É um dado estatístico. Não há problema. Isso pode e deve ser estimulado. Uma pergunta corriqueira. Mas, Renato, e o dado do paciente, o dado de saúde? A administração pública poderia fazer isso? Inclusive, se a LGPD estivesse em vigor? Resposta é positiva. Nós temos aí a base, a autorização do artigo 7º, e temos também o artigo 11, a letra F, que também autoriza isso. Visando o quê? A proteção da sociedade como um todo, né? Defender aí a saúde pública, a preservação de vidas. Lembrando que hoje nós estamos em um estado excepcional. Não é estado de sítio, nem de defesa, estado de calamidade, estado de emergência. Calamidade é mais para questões fiscais. Emergência. E o objetivo principal hoje, até em função daquela questão da discussão envolvendo aí a queda da curva, é a preservação do maior número de vidas possível. Então, estando ou não a LGPD em vigor, hoje nós teremos, e teremos cada vez mais, até como o professor Braulio, que me antecedeu, citou, a utilização desses recursos tecnológicos, seja do acesso remoto, seja do uso de dados pessoais, seja para a saúde, seja para a produtividade. O que eu quero colocar aqui é que este assunto, né, dados pessoais, eles pautarão, sem dúvida nenhuma, os próximos anos, talvez aí as próximas décadas. Com relação ao tema principal aqui, eu sei que temos aqui espectadores de todas as áreas, mas mais dos tribunais, e muita gente pergunta e questiona, né, qual a relação dos tribunais com a LGPD, como ente da, entre aspas, da administração pública, mas como ente público, não da administração, mas como ente público, né, que tem algumas prerrogativas previstas. O tribunal vai ter que ter, sim, o seu encarregado de proteção de dados. Todo tribunal terá que ter, que não vai ser uma pessoa, vai ser liderado por uma pessoa. E o que vai ser liderado? Um time multidisciplinar. Como eu citei na minha live das 13 horas, psicólogo faz parte desse time, segurança da informação, compliance, recursos humanos, gestão como um todo, monitoramento, relacionamento com a mídia. É um time capaz de trazer dados
específicos para que a companhia ou o órgão público possam ter ideia do que é que está acontecendo e poder, e aí sim um outro ponto, reagir no menor tempo possível. Quando a gente fala em tempo, o tempo hoje é um grande adversário, né? Nós temos que considerar. Muito bem. O Ademir está me interrompendo aqui. Eu tenho o hábito de falar demais, deve ser o meu tempo que está estourando, né, Piccoli? Não sei se é, não é, mas vamos. Pode seguir. Então, tive aqui o sinal verde. Eu tenho mais 3 minutos, vamos chegar aqui no final para endereçar esse tema aqui, tentar ter a conclusão mais objetiva possível, que envolve algumas questões. Então, novamente, só para terminar a questão do tribunal, né? O tribunal vai ter que ter o seu encarregado, vai ter que avisar da coleta de dados pessoais, vai ser um grande controlador de dados, os documentos que estão lá, muitos deles sensíveis, e para fazer o vínculo agora com aquela parte final, hoje, do contexto atual de dados médicos. A minha resposta foi que isso é possível de ser feito, porém, eu gosto muito de dividir em duas situações, que é o que a LGPD faz também. Primeira situação, a coleta, o tratamento. A segunda situação, a manutenção. E é aqui que eu endereço a questão dos tribunais. Uma coisa é poder coletar e tratar com aquela finalidade específica, que é muito importante. Outra coisa é a segurança, é a manutenção, a proteção daqueles dados que foram tratados. Então, na hipótese, por exemplo, de vazamento para a sociedade, de alguém que tenha tido a patologia coronavírus, a pessoa fará jus a uma indenização. Então, esse dever de segurança, de proteção, ele vai continuar, ele vai ser cada vez mais estimulado, principalmente com relação aos dados sensíveis. Em linhas gerais, nós teremos daqui a pouco, na aprovação ou a discussão deste projeto, teremos aí algumas novidades, mas em linhas gerais, quando a gente fala em proteção de dados, e para quem quiser se aprofundar, eu deixo aqui também, coordeno aqui a pós-graduação na FAAP, em Direito Digital, uma pós-longa de 432 horas aula, na EBRAD, que é digital, a FAAP é presencial, a EBRAD é pós em Direito Digital e Proteção de Dados, fica esse convite também, a Opsiblon Academy tem cursos curtos que a gente faz sobre sistemas, e quem quiser se aprofundar, mude o conceito. Então, eu gosto desse tema, eu quero estudar, então eu vou mudar, ao invés de proteção de dados, vamos tratar e trabalhar em cima da desproteção de dados, que fica mais fácil de fazer a gestão, de se preparar para um eventual vazamento, que infelizmente, a cada dia que passa, em função do aumento da necessidade da vinculação dos recursos tecnológicos que nós temos, fica mais propício de acontecer. Então, fica aqui a minha colaboração, novamente cumprimentando ao Pico, e peço desculpas por ter, provavelmente extrapolei um pouco o meu tempo, mas desejo a todos aí um excelente seminário, e que a gente possa, né, Piccoli, fazer outros com a sua organização, com as suas ideias, sempre na frente, a gente que já se conhece há muito tempo, conte sempre comigo, e muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigado, Renato. Posso fazer uma pergunta? Parabéns pela excelente palestra. Não, tu não extrapolou o teu tempo. Aconteceu algum ruído aí. A gente está estreando também nesse modelo online, está todo mundo aprendendo, né, Renato? Esse evento a gente acabou transformando ele em 15 dias, então foi muito rápido, e a gente mobilizou aí uma turma interessante, quase 2.000 pessoas inscritas, Renato. Deixa eu fazer uma pergunta que todo mundo quer perguntar, né? Qual a tua opinião sobre se vai entrar em vigor, se vai ser prorrogado a LGPD? Então, eu como filho de magistrado, né, meu pai juiz de carreira, se aposentou como desembargador aqui do Tribunal de São Paulo, então vamos dar uma interpretação mais legalista e focada, né? Qual seria a solução ideal? Não mexer na lei. Você tem um risco hoje de ter, via medida provisória, ou mesmo uma lei, alterar, temporalmente falando, o tempo, a entrada em vigor de uma lei. Porque se o cenário muda daqui a 4 meses, fica tudo bem daqui a 4 meses, se Deus quiser, espero que esteja, o cenário muda e vem a pergunta, será que a lei não deveria estar em vigor? Até porque estamos usando mais esses dados? Então vamos fazer um outro projeto de lei para tentar. E se o cenário político for diferente? Eu não vou aprovar aquele projeto de lei. A lei está pronta. O ideal seria constituir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um decreto, um ato administrativo, a autoridade formada delibera e prorroga as sanções. Está resolvido. E mais, aproveita até o cenário atual, interpreta e faz a normatização do uso desses dados nesse momento, de geolocalização pelo poder público, etc. E aí, com muito mais segurança, já com uma interpretação da NPD, nós teríamos aí o endereçamento desses pontos todos, de forma técnica e adequada.
Agora, o que deve acontecer, Piccoli, pelo que eu tenho ouvido, e parece que vai, porque está sendo encabeçado pelo senador Anastasia, parece que é um acordo efetivo, é que vai haver a prorrogação para entrada em vigor em janeiro, e talvez as sanções entrarão em vigor em agosto de 2021. Então, teríamos aí pouco mais de 6 meses aí de adiantamento, que também não é errado. Se nós tivéssemos a NPD, acho que seria esse caminho também, prorrogar as sanções para janeiro, mas eu escolheria o caminho da constituição da autoridade. Independentemente de quando vai entrar ou não desse projeto ou não, o mais importante hoje é constituir rapidamente a autoridade nacional, porque hoje, todo dia, nós falamos de proteção de dados e esse uso de dados na saúde, com o intuito de proteger, de salvar mais vidas, e isso vem funcionando em outros países e também será irreversível aqui no Brasil.